Pastor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Amém. Nós queremos saber um pouco sobre a sua caminhada, a sua trajetória até hoje em Caxias. Então, nos conte um pouco sobre a sua história. Irmã Keina, é um prazer muito grande receber você e seu noivo, né? Eu pensava que não fosse noivo, mas graças a Deus que são. Receber aqui em minha casa é um prazer grande e posso falar um pouco do meu tempo que eu tenho em Caxias. É o seguinte, Pastor Júlio Henrique Gomes era o pastor de toda a Baixada Caxiense. Muito meu amigo, já está com o Senhor. E nós nos encontramos em Petrópolis e lá nós combinamos o seguinte: consagramos o pastor Lebório, que hoje é pastor em Caxias, que na época era diácono, para ele ir para Valença, onde eu residia, onde eu era pastor, e vir para Caxias para trabalhar com ele aqui, naquele vasto campo que ele abrangia toda a Baixada Caxiense. Mas ao chegar aqui, ele deu emancipação a 11 igrejas. E dentre essas 11 igrejas, eu fiquei com o Gramacho, com Pantanal, com Sororó e com Sarapuí. Nessa época nós tínhamos 125 membros em todo o nosso campo aqui. Aí começamos a trabalhar, a lutar, e a minha esposa, que também já está com o Senhor, me ajudando muito, que ela era uma abençoada musicista. E logo fizemos uma banda de música, um coral da igreja, coral da mocidade. Era uma verdadeira bênção. Isso lá na rua Rio Bonito. Passaram-se os anos. Isso que estou falando teve início no dia 10 de março do ano de 1966. Depois que a igreja cresceu bastante, tornou-se uma grande igreja, nós tínhamos o Pantanal, conforme eu já disse, tínhamos Sarapuí, tínhamos Sororó, tínhamos o Gramacho e demos a emancipação ao Pantanal e ao Sororó. E conforme tinha comigo naquela época um garoto muito abençoado, conhecido por Zezinho, que hoje é o conhecido reverendo José de Santana Santos, que é um grande pastor, nós lutamos para que ele fosse para Pindamonhangaba para estudar teologia, e ele, já casado, levou a sua esposa e ficaram lá internos
em Pinda. Aproveitou a oportunidade, fez um ano de filosofia em Lorena. E a igreja sempre crescendo aqui. E ele passou a ser o meu vice-presidente, o pastor José de Santana Santos. Passou a ser o meu vice-presidente. Então, fiquei doente e não tinha condições mais de trabalho e passei a igreja para ele. E hoje, pela graça de Deus, ele é conhecido como um pastor internacional. Ele tem trabalho no Brasil e fora do Brasil. É uma grande igreja. E eu dou graças a Deus por isto, porque ele foi bem escolhido e abençoado por Deus. Uma vez eu tendo passado para ir à igreja, quando foi no dia 5 de junho do ano de 1888, aqui perto tem um pastor que chama-se Oscar Inácio da Silva. E ele tinha uma igreja da restauração. E ele me convidou para que eu tomasse conta da igreja da restauração, porque ele nasceu na Assembleia de Deus e queria morrer também na Assembleia de Deus. Passou a igreja para nós. Isto foi no dia 5 de junho do ano de 1988. Aí começamos a lutar. Muitos não concordaram, o pessoal da restauração, pelos sistemas que eles tinham na igreja. Eu apanhei a igreja com ele com 15 membros, saíram 8 e ficaram 7. Depois, quando o povo soube que eu estava trabalhando outra vez, a obra começou a crescer, prosperar de uma maneira poderosa, pessoas aceitando a Jesus. Precisei de aumentar logo o templo aqui, que era na casa dele. Vendi um Fusca que tinha por R$100 na época. E com aquele dinheiro eu fiz o aumento da igreja. Depois ganhei um terreno anexo, onde tem um templo aqui no Jardim Leal. Mas pensamos em abrir trabalho também lá em Gramacho. E como abrir? Como fazer para abrirmos o trabalho? Se nós não tínhamos recursos. Então Deus usou um homem que não era crente, depois aceitou Jesus também, chamado Paulo Batista. Ele tinha um terreno sem nada ali perto da rodoviária, perto do posto de gasolina, digo. Eu sou Irineu. E perto do Novo Mundo, aqui em Gramacho. E nós fizemos lá um barraco. Quando estava quase pronto o barraco, ele caiu. Depois, levantamos, não tinha jeito, compramos uma tenda.
um circo. Compramos um circo por R$10.000. Armamos o circo, a tenda, e quando o pessoal ia assistir ao culto, ao trabalho, perguntava que hora vai ser o espetáculo. Pensava que fosse um circo desse circo comum. E eu respondia: começa às 7 horas da noite. Pode vir que você vai ver e ouvir um espetáculo de fé. Depois, mais tarde, lá no lugar que nós estamos, irmã Kênia, eu precisava de um terreno. Então tinha um amigo nosso chamado Neuber Dutra, que também não era crente, mas ele disse: o senhor precisa ser ajudado, que trabalhador igual o senhor merece tudo, e eu vou lhe dar um terreno. Mas eu quero que o senhor pegue o terreno e passe para o seu nome. O terreno eu estou dando ao senhor. Eu disse: não, senhor Neuber, se o senhor vai dar o terreno para a minha pessoa, para mim, eu não quero. Eu só aceito se for para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Gramacho. Aí nos deu o terreno, nós construímos aquele humilde templo que temos hoje, que esperamos ser aumentado, e Deus tem abençoado de uma maneira extraordinária, que vocês sabem como Deus tem feito conosco. A família Garcia, do pastor Aristeu, sempre pegou junto comigo e outros irmãos, ajudando, lutando, trabalhando, e pela graça de Deus, o que temos hoje, nós damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. É a razão que nós vivemos alegres. Isso que eu estou dizendo, a igreja agora está, nesse dia, completando seus 25 anos, porque foi exatamente no dia 5 de junho de 1988 que nós voltamos a trabalhar. E pela graça de Deus, vocês estão vendo, assistindo, tomando parte. Precisamos de um templo, o dobro daquele, para caber o povo. E queremos dizer que foi Deus quem fez isto. Porque quando Ele faz, tudo dá muito certo. Amém. Esse é o nosso pastor Sebastião Ferreira Pinto. Nós queremos dizer que nós somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e ficamos por aqui.